esse grande acontecido em Israel, né? Esse profeta, né? Chamado Ezequiel, que Deus assim levantou para profetizar sobre Israel, né? Porque aquele vale que estava cheio de ossos e secos ainda, representava exatamente Israel. E Deus ele decidiu assim mudar a sorte de Israel. E ele usou uma pessoa, ele usou um profeta. Porque quando Deus decide algo, queridos, basta uma pessoa disposta a obedecer. E quando Deus desafia Ezequiel, fala: por acaso esses ossos podem voltar a ter vida? O profeta diz: o Senhor sabe. Ele diz: pois profetiza, fala com esse vale de ossos. E assim foi toda aquela imagem de uma restauração de um povo, né, que é o povo de Deus. Então, quando ele foi profetizando, os ossos começaram a se mover, e começaram a nascer músculos, e nervos, e carnes, e pele, e foi mostrando assim que Deus restauraria Israel, mesmo estando no pó. Então, isso nos encoraja a avançar, porque Deus continua transformando aquilo que está morto em algo cheio de vida, e tem mais, cheio de força para combater, né? Porque aquilo virou um exército poderoso. Quando ele sopra o Espírito, é tudo que nós precisamos, né? É uma palavra profética, com o sim de Deus, com o amém de Deus, tudo muda na nossa história, tá? E nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que torna tudo isso possível. Eu estava meditando essa semana sobre um texto que me intriga muito, né? Que está no Velho Testamento, no livro de Josué. E porque às vezes a gente fica assim, a gente fala: Deus, mas é muita injustiça. A gente julga Deus, acha Deus injusto por causa das coisas que ele fazia, né? Por que, Deus? Tipo assim, por que comigo, né? Por que comigo? Quer dizer, o outro pode, comigo não, mas comigo, logo eu. Pega o outro e arrebenta ele, deixa, né? Então a gente fica assim, a gente fica tentando Deus, né? E dentro desse texto aqui, que está em Josué no capítulo 7, fala de um acontecido. Porque Deus, quando prometeu dar a terra para Israel, para o povo, até então o povo hebreu, ele disse: você vai herdar uma terra que eu dou, uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa, é uma terra muito boa. E tem muita coisa boa lá dentro, né? Tanto é que os milagres pararam quando o povo chegou nas margens do Jordão para atravessar, para tomar Canaã. O maná parou e aqueles milagres de deserto cessaram. Porque Deus falou assim: agora vocês vão comer do fruto da terra, né? E foi com critérios e algumas coisas específicas que Deus falou: porém, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. E dentre essas diretrizes de Deus, estava no destruir aquele povo. Tinha que destruir aquele povo. Por quê? Porque aquele povo era um povo altamente destrutivo, por causa do pecado que residia dentro daquelas pessoas, daquele povo. Dentro deles. Não era dentro do lugar. É dentro deles, dentro da pessoa. E eu fui meditar nesse texto e pensando: puxa, a responsabilidade de um pai de família, de um líder, ela é muito grande. E como a gente está falando sobre família, e eu não quero que o falar sobre família se torne uma coisa maçante, cansativa. De família de novo, já estou por aqui falar de família, vamos falar de outra coisa. Mas Deus é um Deus muito criativo. Nós podemos falar sobre família
o ano todo sem que a gente se canse, depende de como a gente trabalha isso, né? Então, eu vi aqui um acontecimento duro sobre uma família, mas com uma causa justa. Duro, porém justa. Porque aqui fala sobre uma derrota que Israel sofreu, né, logo depois de tomar Jericó, aquele evento da muralha caindo e tudo aquilo. Né, o poder de Deus ali, de forma sobrenatural, dando vitória ao povo hebreu. E quando eles chegaram diante de mais uma batalha dessas guerras que eles enfrentaram, eles viram um povo fraco, assim, não tão potente, e eles subestimaram. Subestimaram e falaram assim: não precisa de levar todo o povo para fatigar esse povo, não. Umas 3.000 pessoas está ótimo. E subiram e perderam. E voltaram envergonhados. Voltaram fugindo, né? Porque eles vieram correndo atrás para matar. E Josué, que é aquele general que assumiu a tomada da terra prometida por Deus, ele falou: o que Deus está fazendo? E se prostrou no chão e começou a clamar a Deus e perguntar: por quê? Por que você está fazendo isso com a gente? Né? A gente fica perguntando: por que o senhor está fazendo isso? A gente sempre acha que Deus está fazendo alguma coisa, a gente está acontecendo uma coisa ruim. Puxa, por que Deus está fazendo isso? Né? A gente quer saber de Deus, por que Ele está fazendo? Quando a pergunta não deve ser essa. A pergunta é: o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo? O que eu deveria estar fazendo e não estou, o que eu não deveria fazer estou fazendo. E quando Josué se prostra, Deus fala com ele. E diz: levanta. Aqui no versículo 10 fala assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Vocês lembram do episódio de Moisés? Quando o exército de Faraó veio atrás deles, e que eles se viram cercados pelo mar, pelas montanhas, e o exército de Faraó atrás deles, lembra? E que quando Moisés foi clamar ao Senhor, o que o Senhor respondeu para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então, eu entendi aqui algumas coisas, e a gente vai continuar entendendo a cada dia, porque é uma fonte inesgotável a palavra de Deus, né? Aqui nesse episódio, um homem, um chefe de família, com o nome de Acã. Acã. Vou tentar com esse aqui. Esse aqui ficou bom agora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, olha só o que acontece. Quando o povo foi para essa guerra e que perdeu, que voltou fugindo envergonhado pela derrota, Josué quis entender o que estava acontecendo e ele se prostrou para falar com Deus. E Deus mandou ele se levantar. E ele falou assim: levanta, tira o rosto do chão e haja. Tem alguma coisa que tem que ser feita. Tem que ser feita, senão vocês não vão ter vitória nenhuma mais. Tem alguém no meio de vocês que está com coisa anátema, o termo anátema, ou seja, maldito, ou seja, consagrado, ou xerem, no hebraico, xerem, anátema. Tem alguém que pegou das coisas malditas e está aí. É por isso que vocês perderam. E se vocês não eliminarem isso, vocês não terão vitória mais. Foi quando Josué começou a fazer a pesquisa, pegando um arraial todo do povo hebreu, e foi de tribo em tribo, de família em família, de chefe em chefe, até chegar num homem. Um homem. Esse homem tinha esposa e tinha filhos, e tinha gado, e tinha riquezas. Tinha ovelhas, tinha bois. E Deus disse: tem que destruir o cara, a pessoa, tem que destruir a família da pessoa, tem que destruir os bens da pessoa e tem que queimar tudo. Olha só, irmãos, se isso não é uma coisa pesada. O que acontece?
foi tirando sorte, foi filtrando, chegou em Acã. E ele confessa, eu peguei uma capa, eu peguei prata e eu peguei uma cunhazinha de ouro. Está na minha tenda, no chão. Confessou. Foram lá e acharam esses objetos, que eram objetos anátema, ou seja, eram coisas consagradas a demônios, porque não era Deus. O que acontece foi que eles apedrejaram Acã, todo o arraial, pensa. A gente quando vê hoje essas cenas, a gente fica estarrecido, né? Eu vi uma cena outro dia de sacrifício, mais de 1000 animais eles sacrificando, fiquei, meu Deus, que horror. Aí a gente olha para a Bíblia, está cheio disso. Está cheio disso. Né? Então, como a gente não viveu essa época do sacrifício, a gente fica assim chocado. Nossa, degolando que é tanto de animal. Aí eu fiquei pensando, pô, Salomão, quando ele foi tomar posse do reinado dele lá, ele sacrificou não sei quantos milhões de animais. Não foi milhares, foi milhões. Foi assim, uma oferta louca para Deus. E aí quando a gente vê isso acontecendo, o que aconteceu? Eles chegaram a Acã, o arraial todo apedrejaram Acã, apedrejaram a esposa de Acã, apedrejaram os filhos de Acã e mataram todos os animais de Acã. E queimaram tudo. Queimaram tudo. A família, os bens e tudo. E fizeram, juntou todo o arraial e fizeram um monturo de pedra em cima de tudo isso. Deve ter sido virou uma montanha. Por baixo, uma família e gado, tudo morto queimado. Queimado, esturricado. Aí a maldição foi tirada do meio do povo de Deus. Aplacou a ira de Deus. Falei, gente, que coisa dura. Que coisa dura. E ao mesmo tempo, o cara, ele errou. Ele transgrediu. Ele desobedeceu uma ordem que Deus tinha dado. E o que aconteceu? Todo Israel teve prejuízo por causa dele. Perderam guerra. Toda a família pereceu por causa dele. Por causa dele. Ainda bem que mataram ele também, porque imagina se deixa ele vivo e mata toda a família. Claro que é isso, carregar isso por minha culpa, pelo seu filho. Tudo, sacrificou tudo. O que acontece? A ira de Deus é retirada e o povo de Deus continua nas batalhas e Deus dando vitória. O Velho Testamento, todos nós sabemos que é uma sombra das coisas que viriam, é uma lição de vida para nós hoje, como povo de Deus. Nós não somos os hebreus que vieram a ser Israel, mas nós somos o Israel conquistado na cruz, eleitos lá na cruz do Calvário, né? E Deus nos tirou. E aqui a gente tem algumas lições assim poderosas para a nossa vida. Primeira coisa, as leis espirituais elas não mudam. Leis espirituais não mudam. A lei de Deus continua sendo a lei de Deus. Então, no mundo espiritual, quando um líder, um homem de Deus, um pai de família, um sacerdote, ele entra nessa linha de desobediência a Deus, ele está colocando em risco todo um povo. Porque lá no Novo Testamento fala assim, ó, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando Jesus diz, tirai do meio de vós o velho fermento, para que sejam puros, asmos, sem fermento. E depois ele explica, o fermento farisaico tem que sair do meio de vós. A hipocrisia de ter um discurso e uma prática
que não condiz com o discurso. E aqui a gente aprende assim, que então, que responsabilidade é essa, meu Deus? Então, quando um homem de Deus, um chefe de família, um sacerdote, ele entra nessa rota da desobediência, ele está colocando toda a sua casa em risco. Agora, Deus não vai mandar apedrejar e matar, mas na lei espiritual, automaticamente, nós entramos numa rota de derrota diante das batalhas que nós enfrentamos. Tá? Esse é o exemplo. Muitos homens de Deus, chefes de família, perecem e passam por circunstâncias desastrosas, e, enfim, justifica e pronto, e vai vivendo assim, sem fazer uma análise. O que eu preciso mudar nisso aqui? O que está acontecendo aqui que tem que ser mudado? Por que a minha casa está do jeito que está? E quando eu falo a minha casa, irmãos, minhas filhas são casadas. Uma está aqui. Pelo menos uma, graças a Deus. Porque depois que os teus filhos se casam, ele deixa a sua casa, deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão um. Então já é um outro sacerdócio. Eu não tenho como eu ir na casa da Sara e citar para o Márcio Henrique, que é a esposa dela, as regras da casa dele. Está entendendo? Então, uma vez se formou uma família, você responde pela tua família. Já não sou eu mais. Quem responde pela Sara, pela Chloe, pelo Henrique é Márcio Henrique. Diante de Deus. E no mundo espiritual, a lei está aí. É ele. Já não sou eu mais. Estão entendendo? Então, quando eu falo assim, a minha casa, estou falando da minha casa ali. Que sobrou eu e Joana. Glória a Deus. E as minhas penosas. Então, se eu ver na minha casa, debaixo do meu teto, quando alguma coisa começa a tomar um rumo esquisito, eu tenho que observar, meu Deus, onde é que eu estou falhando? Aonde eu estou falhando? Se tem alguma área na minha esposa que está descoberta, eu tenho que me perguntar, Deus, onde é que eu estou falhando? Onde eu estou falhando? Por quê? Porque quando a gente, como líder e sacerdote, a gente falha, a lei, que é uma lei, gente, que foi estabelecida, nós começamos a perder batalhas. A nossa força fica fraca diante dos combates que nós temos. E a gente vai continuar tendo, irmãos, combates até o dia de Jesus voltar. Não pensa que dias melhores virão, não. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que dias bem piores virão. A gente só vai ter dias melhores no estabelecimento do milênio, aqui na Terra. No milênio, não da eternidade, não. No milênio, aqui nessa Terra. Porque depois do milênio, essa Terra será destruída. Então a gente só pode contar com um tempo bom mesmo no reinado do Messias aqui nessa terra. A gente sabe disso. Né? Então o que acontece, irmãos? Se a gente não tiver olhos, tá, abertos e ter coragem de ter atitude diante de circunstâncias, a nossa família começa a perecer pouco a pouco. E o que Deus falou lá, por exemplo, vocês não vão ganhar nenhuma batalha mais, por causa da maldição que está aí dentro. Tá? Aí, eu me pergunto, Deus, mas Deuteronômio não fala, lá na sua lei, Senhor, foi estabelecida, não fala que os filhos não pagarão pelo pecado dos pais, e os pais não pagarão pelos pecados dos filhos? Isso eu anotei aqui para não perder aqui na hora. Está em Deuteronômio 24, 16. Tá? É o quinto livro aí de Pentateuco. Deuteronômio 24.
24:16? 24:16. Diz assim, ó. Ouçam. Os pais não serão... Olha, está na lei, isso foi antes, tá? Do episódio. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual, escutem, cada qual será morto pelo seu pecado. Estão entendendo? Aí me pergunto, mas se está estabelecido lá na lei que os pais não morrerão pelos filhos, por causa dos pecados dos filhos, e os filhos não morrerão por causa do pecado dos pais, por que é que agora Deus, ele dá essa ordem para Josué, e ele elimina a família e elimina os bens da família, por causa do pecado de um, que foi Acã. Mata ele e deixa a família, não é não? Por causa da lei. Mas aí eu entendi, sabe o quê? Que esse pecado, ele não foi oculto, a família sabia. Está entendendo? A família sabia, a mulher sabia, a esposa sabia, os filhos sabiam. Foi um pecado que estava aberto, não estava oculto. Não é só Deus que sabia, a família sabia. É por isso que eles também levaram o juízo. E o que a gente aprende com isso? Que nós, como família, irmãos, uma exortação dentro da família é salutar, faz bem, é de Deus. Está entendendo, Carol? A gente, só a Carol porque ela está sempre anotando, gente. Não tem nada, ó, a Carol não aconteceu, não. Nada disso, não. Porque ela anota, então. Está entendendo? É assim, se a esposa está vendo que o marido está entrando numa rota de erro, e se ela se calar, se ela não falar para o marido, ela vai pagar junto. Porque é uma lei. É uma lei. Então, para que a família tenha saúde e tenha vitória, quando alguém da família percebe que alguém da família está entrando nessa rota, faça uma reunião familiar. Se é problema com o marido, problema com a esposa, os dois, não chamam os filhos, porque senão vai... Mas a esposa fala, ó, meu bem, eu preciso falar com você, eu preciso de um tempinho, um rendezvous, né? Vamos acertar. Você não acha, meu bem, fala com cuidado, porque senão ele vai ficar bravo. Quem é você? Né? Os machões. Ora, irmão. Irmãs, ora primeiro. Faça um jejum. Mas não deixe passar batido. Porque você está sendo conivente com o erro dele. E tu vai pagar junto. Então chama o cara, meu bem. Essa conduta que você não acha que está fora do contexto qual Deus estabeleceu para a gente. E vice-versa. Se o marido percebe que a esposa começa a entrar numa roda de risco dessa daí, meu bem, aí ele não precisa nem de orar, né? Porque é o cara, né? Não ora não para ver. Meu bem, está acontecendo isso, e eu estou achando que tem alguma coisa aqui que está saindo fora daquilo que Deus estabeleceu para a gente. E a gente ter sinceridade e humildade para que haja vida no seio familiar e que a gente tenha vitória. Está entendendo? Viu como que falar de família não é simplesmente Deus abençoa a família, Deus, essa família. Claro que Deus abençoa, mas a gente sempre gosta de falar profética de bênção. E Deus abençoa mesmo. Só que tem uma coisa. Tem que orar, porém, tem hora que não é oração, não. Para com esse negocinho aí, não, mas eu estou orando bem cedo. Mas e quando é que você vai agir? Aqui, o que Deus falou para Josué? No versículo 10, então disse o Senhor, Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Ele está prostrado. Não é hora de orar, Josué. É hora de você agir. Tome uma decisão, Josué. Não é para orar.
Lá quando Moisés clamou, o que Deus falou? Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marcha, agora não é para orar, clamar. Dá o passo, haja, muda de vida. Entendeu? Muda de vida para que a tua história seja mudada. Para que a maldição seja arrancada. Tome uma atitude. Não é só orar. É um homem de oração, mas tem que ser um homem de ação também. É uma mulher de oração, mas tem que ser uma mulher também de atitudes. Que colabora com o reino de Deus. Os meninos do louvor estavam aqui impetrando uma bênção. Vida de Deus, vida de Deus. Para que venha vida de Deus, não é só orar. A gente tem que também agir colaborando com essa atmosfera de bênção. Porque o que acontece se a gente não tem essas atitudes, irmãos? Nós vamos começar a perder as batalhas. As batalhas mínimas a gente começa a bater de frente e cair para trás. Tem que fugir. Sabe assim? Mas eu estou orando muito, pastor. Estou orando muito. Pois continue a orar. Mas sabe de uma coisa? Oração nunca é muito. Nunca é muito. Mas não depende só da oração, homem de Deus, ou mulher de Deus. A gente tem que ter atitude, Clíngia. Atitude de homem de Deus. Faça alguma coisa para que mude a história da tua família, do teu casamento, dos teus filhos. Os filhos que estão sob o teu sacerdócio. Porque depois que saiu. Porque enquanto estiver sob o teu sacerdócio, você faz para a igreja. Você diz, vamos, entra no carro. Mas depois que casa já não faz isso mais. Eu nem pergunto, por que você não foi? Não pergunto. Senão tu obriga a pessoa até a mentir essa história. Deixa eu falar. Essa aqui é a chuva. Estava vindo. Lá na Argentina estava um temporal feio. Eu achei que podia passar por esse sítio. E a gente vai arrumando. Desculpa. Então. Irmãos, eu entendi uma coisa. Que para que a gente tenha vitória nos combates da vida, nós temos que ter uma conduta que colabore para que essas vitórias aconteçam. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele continua sendo diabo. Sabe? Mas assim, obrigado, Senhor, porque Deus também não brinca de ser Deus. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo eu sou. Amém. Sabe? E aí, o que Deus me fez entender é que alguém se levantou, alguém se colocou na brecha, alguém pagou o preço. E esse alguém se chama Yeshua. Amém. A Mashiach. Amém. É ele, o ungido de Deus. Lá em Gálatas 3, lá depois de 2 Coríntios. Gálatas 3, o versículo 13 diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição. Olha o anátema de novo aqui, ó. Olha o anátema aqui, olha o maldito aqui. A maldição aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluias. Amém? Amém. Cristo pagou o preço para a gente não ser mais apedrejado e queimado. Como foi Acã. Cristo pagou o preço. Glória a Deus. Pronto. Agora, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, a lei espiritual continua. O mandamento continua. Não toque naquilo que é maldito. Não entre numa rota de desobediência. Porque as nossas atitudes têm consequências.
O que você acha que vai acontecer com você amanhã cedo se você sair daqui agora mesmo e tomar 1 litro de cachaça? Pensa, vira no bico aí. Oh, o que vai acontecer amanhã? Vai trabalhar não. Vai estar com uma dor de cabeça lascada. Vai estar arrebentado se não tiver que ir para o hospital. Então não faça isso, não beba. É ou não é? Mas o que é isso? Amanhã é o resultado do que fazemos hoje. É uma consequência do que fizemos hoje. E na lei espiritual é a mesma coisa. Se a gente andar em obediência, a bênção nos alcança. Se obedecermos. Então, a desobediência continua trazendo derrota e frustração para a nossa vida nos combates diários. É uma lei espiritual. Isso não muda, irmãos. Ah, mas Jesus, ele pagou. Claro que Jesus pagou. É claro que a obra foi completa. Mas tem coisas que não é Deus que tem que fazer. O que ele tem que fazer, ele faz. Não se preocupe, ele é fiel. Mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. São atitudes que nós temos que ter. É claro que tem que orar sim, mas temos que ter atitude que colabore com a bênção de Deus, com a vitória de Deus. Porque senão a gente enlouquece. A gente enlouquece. E começamos a travar nas batalhas mais mínimas da vida. Até num diálogo a gente não consegue ter. O pau quebra e não resolve nada. Ai, meu temperamento, sabe o que é? Sou colérico, sanguíneo, hemorrágico, não sei o quê. Vai falando assim. Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de mudança. Amém. Significa mudança, domínio próprio. O Espírito Santo é domínio próprio. Amém. Então não tem essa por causa do meu temperamento. O nosso temperamento está sujeito ao Espírito Santo. Tem que estar sujeito ao Espírito Santo. Amém? Então, maldito todo aquele que está escrito. Ele se fez maldição no nosso lugar. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado e já está aos pés da cruz. Está coberto pelo sangue. Está coberto pelo sangue. Então você não tem mais que pagar, porque alguém pagou. Mas você e eu, nós precisamos ter uma linha de caminhada nessa terra. De obediência. De obediência. Se não toque, não toque. Tá? É questão de lei de Deus. Porque logo depois, na outra batalha que tiveram, Deus falou, agora mata só, porque dessa guerra contra Ai, isso só não pega nada, queima tudo. Não pega nada, nem ouro, nem prata, nem gado, massacra tudo, queima tudo, destrói a cidade. Aí alguém resolveu guardar alguma coisa. Lá, vocês lembram de Saul, quando foi confrontado por Samuel? Eu estou ouvindo um barulho. Parece que tem gado aí. Ah, não, eu separei o gado, mas não era para destruir tudo. Não, separei os melhorzinhos para sacrificar para Deus. Não cola, Silvana. Não cola. Os nossos argumentos, as nossas desculpas não colam com Deus. Deus é um Deus terrível. Terrível. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é saber da vida dos outros. Sabe tudo, irmão. Quando eu ouço aquela música que fala assim, da tua vida cuido eu, é o meu outro fofoqueiro. Da tua vida cuido eu. Mas é Deus falando no caso, né? Estão entendendo, irmãos? Tem uma coisa que Deus sabe é da vida de todo mundo. Porque Ele é Deus. Então não adianta os nossos argumentos. Não, mas sabe o que é Deus? É o seguinte, olha. Isso aí já faz essa tá, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Que pagou na cruz por nós. Amém. Os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles foram lançados no mar. No mar do esquecimento. Mas Deus esquece. De pecado Ele esquece. Está entendendo? Ele não fica cobrando. Naquele dia, tu lembra? Isso é coisa da gente.
perdoa, ele esquece, hein? Está aqui, ó. Vacilou. Então a gente precisa agora ser mais sincero com a gente mesmo e com Deus, como homem e mulher de Deus, e assumir uma nova postura em Cristo, para que as bênçãos realmente nos alcancem, para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Amém? Amém. E é isso que eu queria deixar para o teu e para o meu coração nessa manhã. Jesus Cristo pagou o preço. Glória a Deus. Não tem mais dívida. Jesus pagou o preço. Mas nós precisamos de caminhar segundo esse preço que foi pago. Amém. Em novidade de vida. Amém. Para que as bênçãos do Senhor nos alcancem e a gente tenha vitória nas batalhas que nós enfrentamos. Tem o inferno inteiro torcendo para a gente dar errado. Mas tem o céu inteiro torcendo para que dê certo. Amém. Amém. E o Todo-Poderoso Amém. está conosco. Amém. Aleluia. Vamos orar? Aproveite.